Olá! Os dados do Censo Escolar 2023, divulgados há algumas semanas pelo Ministério da Educação e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, revelam que no ano passado houve um aumento das matrículas em tempo integral e do ensino profissionalizante. O censo revela ainda que o Brasil está a cerca de 900 mil matrículas de atingir a meta de crianças em creches. O objetivo foi estabelecido no Plano Nacional de Educação de 2014 a 2024, que propõe chegar neste ano a 50% da população de até 3 anos matriculada. Outro levantamento, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD, do IBGE, divulgada no segundo semestre de 2023, aponta que mais de 91% da população de 15 a 17 anos frequenta a escola. Mas ainda há muitos gargalos, como a grande evasão escolar no ensino médio e o atraso dos alunos em relação à idade em cada ano escolar. Para conversar sobre estes números, eu recebo aqui no Câmara Debate a deputada professora Luciene Cavalcante, do PSOL de São Paulo, que é professora e supervisora escolar concursada da Rede Municipal de São Paulo, advogada e pesquisadora em Direito Educacional. Também aqui conosco o deputado Rafael Brito, do MDB de Alagoas, que é vice-presidente da Comissão de Educação, foi secretário de Educação de Alagoas e é o novo presidente da Frente Parlamentar Mista de Educação. Olá, deputada. Olá, deputado. Bem-vindos ao Câmara Debate. Eu queria começar com a deputada Luciene. Deputada, parece que em termos de números de alunos matriculados em tempo integral e no ensino profissionalizante, a gente tem números positivos, não é isso? Exatamente. Isso demonstra um acerto das políticas do Ministério da Educação, que tem programas importantes com relação ao ensino integral, ao ensino profissionalizante e também agora com o pé de meia para incentivar a volta dos estudantes que se evadiram. Mas o censo traz, como a senhora mesmo colocou na abertura, os gargalos e entre eles a educação infantil. E dentro da educação infantil, a primeiríssima infância. O fato da gente estar a 900 mil vagas para atingir a meta do Plano Nacional de Educação é importante, mas isso nos revela o quê? Que existem mais, quase 6 milhões de bebês e crianças pequenas que não estão na creche, que ainda não acessam esse direito fundamental. Deputado, de qualquer forma, houve um aumento de crianças, em relação às últimas décadas, com certeza houve um aumento do número de crianças em creches. O que levou a isso? Olha, eu acho, sabe, que, como a professora Luciene bem colocou, ainda é um desafio muito grande, porque se a gente tem, arredondando os números, 4 milhões de crianças em creche e falta 1 milhão para que a gente atinja a meta do PNE, a gente está falando de 25% do que a gente tem. E se a gente não conseguiu conquistar isso ao longo desses últimos 10 anos, que é a vigência do PNE, como a gente vai conquistar isso nesse pequeno espaço de tempo? Só para você ter ideia... É muito pouco tempo para muitos números pouco tempo, e aí todo mundo quer prorrogar. Porque quando não chega na meta, aí o discurso é prorrogar para ver se a gente consegue atingir. Mas na verdade é o seguinte, se você olhar a minha cidade, Maceió, por exemplo, capital do meu estado, Alagoas, a cidade mais bonita do Brasil, a capital mais bonita do Brasil, com certeza de sobra, tem 51 creches desde 2019. As mesmas 51 creches desde 2019. Então, o que está errado, na verdade, é o compromisso do poder público, do ponto de vista do executivo, em atender a oferta para o ensino infantil. A primeira infância, ela tem entrado muito nas discussões agora no Brasil, isso é muito importante para a sociedade como um todo, que mais pessoas levantem vozes em defesa da primeira infância, da educação da primeira infância, do acesso ao conteúdo pedagógico na idade correta na primeira infância, do acesso à alimentação, mas assim, a gente ainda está muito longe e o poder executivo do Brasil, falo prefeituras principalmente, não tem acompanhado o ritmo que a sociedade precisa. Até porque essa questão da primeira infância, de creche, isso ajuda também, ajuda muito na alfabetização, não é, deputada? Sem dúvida nenhuma. Um dos grandes
problemas da gente ter depois um baixo aproveitamento, desenvolvimento dos nossos estudantes no ensino fundamental é a falta de acesso à educação infantil, ou ainda uma educação infantil que não é de qualidade. Então, a gente precisa ter como política de Estado, tem que ser prioridade zero do nosso país, da nossa nação, entender que os nossos bebês, as nossas crianças pequenas, precisam estar na educação infantil, elas precisam estar num ambiente adequado, tem que ter uma proporção correta de bebê por adulto, eles têm que ter contato com a natureza e, principalmente, as pessoas que fazem educação infantil são mulheres. Quase 99% das professoras, dos profissionais que estão na primeiríssima infância são mulheres. E essas mulheres são extremamente desvalorizadas ainda. Veja, né, deputado Rafael, a gente, no censo, a gente não tem os dados de, por exemplo, quantas professoras estão de fato enquadradas na carreira do magistério na creche. O Brasil não tem esse dado ainda. Isso é alarmante. Então, a gente vem trabalhando aqui na Câmara, junto com o deputado Rafael, na frente mista em defesa da educação, que essa política pública seja de fato prioridade e a gente possa ter uma educação infantil forte, porque isso certamente vai repercutir em todo o desenvolvimento social, neurológico. A educação infantil é a principal política social de cuidado, é a política que vai dar condições para que a mulher possa ir trabalhar, é aquela que vai mitigar as questões de alimentação, de enfrentamento à fome, a doenças. É fundamental. E a gente tem o maior gargalo que a gente tem hoje, pelos dados do censo, é exatamente na educação de 0 a 3 anos. E a gente precisa unir esforços dessa Câmara, desse Congresso, para sair dessa situação. Deputado, e quanto menor a criança, mais as sinapses estão se fazendo, né? Quer dizer, se você mexe com letras, com números, quando a criança ainda é pequenininha, ela tem mais condições de pegar aquilo ali, digamos Sem assim, dúvida, né? Isso é mais do que comprovado, né? O acesso a esse conteúdo pedagógico que eu falei é justamente a esse tipo, as formas diferentes, as texturas diferentes, as cores diferentes, que são a criança no ambiente em casa. A criança pobre, sobretudo, infelizmente, ela tem uma vida muito mais limitada do ponto de vista de experiência mesmo. Até o ambiente de casa, a gente viu isso na época em Alagoas, ele é mais, infelizmente, mais monocromático. Monocromático. É uma casa que não tem muita cor, ela não tem acesso a brinquedo. Então, assim, essa criança está inserida dentro do ambiente de uma creche. Primeiro, permitindo a mãe que tenha saudade dela, que isso é um fato. A única forma de uma mãe sentir saudade do filho é deixar ele numa creche para tomar conta. Porque mãe é sempre assim, né? Tá com o menino ali, meu Deus, esse menino não para de chorar. Mas quando deixa na creche, passa um segundo, ela já tá doida para pegar de volta, porque a saudade já é grande, não é verdade? O pai também, né? O pai também, mas a mãe é outro nível. O pai vem ali, mas mãe é sempre outro nível. Mas, enfim, então, assim, se a gente conseguir inserir isso como política pública, se as pessoas passarem a defender isso, como já defende a professora Luciene, e se isso sair, melhor ainda, do discurso ir para a prática, a gente está plantando uma semente na sociedade do futuro. A educação ela é muito longa, porque a gente tem no Brasil uma série de problemas. A gente tem um problema com o estoque. Quando eu falo estoque, são as pessoas que, de anos para trás, já abandonaram o estudo, inclusive pessoas analfabetas. Isso é um estoque. A gente tem o problema das pessoas que estão estudando, mas estão com a idade diferente da sua série. É outro problema. Isso. Na educação, do ponto de vista de frequentar a escola, o seu dado já é um dado muito positivo que coloca o Brasil próximo de outros países em desenvolvimento, acima, que é o fato de 92% dos alunos em idade escolar estarem frequentando a escola. Sendo que essa não era a realidade de 10 anos atrás. Isso mudou. E aí esse estoque, ele vai pressionando os nossos dados. Vamos lá, eu vou dar um exemplo de como isso se comporta no censo. A quantidade de matrículas no EJA vem diminuindo. Não é que ela vem diminuindo porque as pessoas não se interessam mais a fazer o EJA, é porque está diminuindo... O EJA é o estudo quando a pessoa já está adulta. A educação de jovens e adultos. Isso. Porque vai diminuindo a população
público-alvo do EJA, porque as pessoas vão fazendo e na idade de agora, eles já estão dentro da escola. Então o desafio ele é muito longo. Ele vai desde a educação infantil até o EJA fundamental para alfabetizar. Então a gente tem esse desafio aí gigantesco. O cobertor é curto, não tem dinheiro, o financiamento, todo mundo tem muito dinheiro para a educação, mas não tem dinheiro para colocar tudo para funcionar. Até um dia desse o Brasil não tinha nem ensino médio obrigatório. Até um dia desse, acho que era até 2004, 2006, ou 2004 ou 2006. O ensino médio no Brasil não era nem obrigatório. Então a gente está falando de um país de 220 milhões de habitantes que está tomando decisão em cima de decisão, tentando resolver o atual, tentando resolver o para frente e tentando resolver o que já aconteceu. Então é um desafio realmente muito grande e as pessoas precisam se envolverem mais com as discussões de educação. E eu falo na hora do voto, na hora de escolher candidato, na hora de cobrar do prefeito, na hora de cobrar do governador, a educação tem que estar sempre nas primeiras demandas, porque só assim a gente vai conseguir inverter essa balança. Vamos falar um pouquinho de educação infantil já a partir da pré-escola, né? Esses números mostram que houve um aumento nas matrículas de pré-escola em 2023 de 4,8%. É um cenário de retomada, tanto na rede pública quanto na privada, que havia encolhido a privada em 25,6% entre 2019 e 2021. Mas aí são números, né, da pandemia. Sim. Então, quer dizer, esses números são positivos também, deputado? Eles são positivos. É importante lembrar, como o deputado Rafael disse, agora o ensino obrigatório para o poder público de oferecer para a população, ele começa aos 4 anos e vai até a idade do ensino médio. Esse ensino, o governo, o Estado, o poder público é obrigado a oferecer e também é obrigado para a criança, para o jovem, para ele frequentar pela família. Esse número ele é positivo, mas se você conectar ele com outros dados do censo, como por exemplo, a pré-escola nas comunidades indígenas, a pré-escola nas regiões quilombolas, a pré-escola nas periferias das cidades. Aí a gente vai ver que a pré-escola ali que é oferecida, ela é oferecida de uma forma mais vulnerável. Quanto mais vulnerável é o território, mais vulnerável é a política de educação que chega até essa população. Sim, então, o censo mostrou também essa vulnerabilidade. Sim, então isso é muito grave. Isso é muito grave. A gente precisa. A escola que tem mais dificuldade, ela tem que ter mais recursos e mais ajudas. E não é isso que o censo demonstra. E um outro dado que é alarmante do censo, a nossa educação, o MEC foi fundado em 1930. A primeira lei federal do nosso país sobre educação é de 1961, que foi a nossa primeira LDB. 30 anos de diferença. Então, assim, como é recente a luta em defesa da educação, como ela demora a chegar. E eu estou falando isso porque está na legislação que a rede pública ela tem que ser organizada a partir de concursos públicos. Um dado que o censo traz é o seguinte, que a grande maioria dos sistemas públicos não estão realizando os concursos públicos. Então, você chega a números alarmantes. E realizam e não chamam, às vezes. Também, né? realizam e não chamam, aqui no DF agora. ou simplesmente não fazem do jeito que tem que fazer. Ou quando fazem, não chamam as pessoas, não convocam. E aí, por exemplo, Estado de São Paulo, que é o meu estado, 60% de todos os professores da rede estadual estão em contratos precarizados, não são concursados. É uma loucura. E você pega Minas Gerais também com dados alarmantes. E somado a isso, uma outra batalha que a gente tem e que o censo, infelizmente, o Brasil não tem pesquisas sobre isso, é com relação ao piso nacional do magistério, que é uma lei, que é uma política pública desde 2008, está na nossa Constituição, artigo 206, inciso 5º, que a educação tem que ter como princípio, um dos seus princípios, a valorização e o piso do magistério. Hoje o piso nacional do magistério é de R$ 4.580
para 80 horas, para 40 horas de trabalho, e esse piso não é cumprido e a gente não tem um levantamento estatístico, o INEP não faz, o TCU não faz, o MEC não tem também, de como essa política pública vem sendo implementada. Então, isso demonstra um outro gargalo que a gente precisa resolver, porque educação se faz com infraestrutura, mas se faz com pessoas. Escola é feita de gente. E valorização. Isso. Por falar em gargalo, a gente já passou da metade do programa, vamos falar um pouquinho do ensino médio. O ensino médio é o campeão de evasão escolar, lembrou o ministro Camilo Santana, ministro da Educação, quando foram lançados esses dados. De acordo com o censo, de 2020 a 2021, 7% dos alunos do primeiro ano desistiram dos estudos e 4,1% foram reprovados, deputado. A gente está falando aí de aproximadamente 500 mil pessoas por ano, esse dado. Então, é muita gente que desiste no ensino médio. Mas como já no início a professora Luciana, inclusive, falou, o MEC lançou agora uma iniciativa que a gente já lançou lá em Alagoas e lá está dando super certo, por isso que eu tenho certeza que no Brasil vai dar certo, que é o programa Pé de Meia. Lá a gente chama Cartão Escola 10. Mas é a mesma funcionalidade, é uma bolsa permanência e uma bolsa prêmio para aprovação no ensino médio e conclusão no ensino médio. Eu vou lhe arriscar um chute mais na frente, daqui a uns 2, 3 anos você me cobra esse chute. Desses 480 mil alunos que deixam de estudar por ano, 500 mil aproximadamente, eu tenho certeza absoluta que 65% continuará e vai concluir a escola. Por que eu estou lhe dizendo isso? Alagoas formava por ano, aproximadamente 30 mil pessoas no ensino médio. Sempre foi, historicamente, 27, 32, e todo ano era isso. Depois, já no terceiro ano da implementação do programa, no ano passado... Há quanto tempo tem o programa lá? Desde 2021. Então, no terceiro ano que a gente paga a Bolsa Conclusão, que o governo agora paga a Bolsa Conclusão, formaram-se 43 mil pessoas. Então, a gente está falando de um acréscimo aí gigantesco, de mais de 33% do número da base anterior. Então, vai cair esse número aí é o inverso, em 65% aproximadamente, e a gente vai conseguir salvar a vida desses meninos, dessas meninas que param de estudar, não é por vontade própria, né, professora Luciana? A lógica é que eles vão trabalhar, né? Essa é a lógica, não, essa é a verdade, é a fome que tira eles da escola. Porque às vezes a gente vai para uma discussão e o cara fala assim, não, a escola não é conectada, o professor dá uma aula do passado e aí não fica atrativo. Isso pode interferir num percentual muito pequeno, mas não é por isso que os meninos e as meninas deixam de estudar. A gente não está tratando desse problema, eles deixam de estudar porque a barriga está vazia. Eles precisam ajudar a família com alguma coisa, fazer algum trabalho, ajudar em casa com um irmão. Então, assim, um programa como esse, que é louvável a iniciativa do governo federal, com apoio da Câmara, com apoio do Senado, que vai financiar a presença do aluno em sala de aula mensal, com R$200, e vai premiar com uma poupança a aprovação do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, e a conclusão do ensino médio do terceiro para a saída para a vida mais adulta, com certeza a sociedade vai colher grandes resultados com esse programa, e não é no longo prazo não, é já no curtíssimo prazo, esse ano, no próximo e no próximo, a gente vai conseguir debater aqui esse programa já do ponto de vista de resultados práticos, e com certeza a gente vai se orgulhar muito dele. Que bom, vamos debater sim, mais para frente. Deputada, segundo os especialistas, a reprovação, né, é um dos fatores que levam o aluno a abandonar a educação básica também, né? O antigo segundo grau, hoje o ensino médio. Em 2022, após o fim das políticas de aprovação automática adotadas por alguns estados na pandemia, os índices de retenção voltaram a crescer. Nos anos finais do ensino fundamental, 5º ao 9º ano, 7,9% dos estudantes foram reprovados. E no ensino médio, 13,4%. Isso também os tira da escola, não é? Sem dúvida nenhuma. E quando a gente fala da reprovação, a gente está falando de estudantes que tiveram seu direito à educação
não preservado. Eles não conseguiram aprender aquilo que eles tinham e que eles têm o direito de aprender. E aí, nessa lógica que hoje muitas redes de ensino estão estruturadas, elas acabam tomando essa medida, porque realmente o estudante não atingiu as metas. Agora, esse é um fator que leva à evasão. E quando a gente fala dos números da educação, por exemplo, a gente tem quase 50 milhões hoje de estudantes na educação básica, hoje, no Brasil. A gente tem quase 70 milhões de pessoas que são mais de 18 anos e que não concluíram a educação básica no nosso país. A gente tem mais gente fora da escola no nosso país que ainda não aprendeu as ferramentas básicas, porque a educação básica é isso, é você ter os elementos básicos para você poder ampliar suas visões de mundo, as suas possibilidades de intervenção e as suas possibilidades de viver em plenitude a cidadania e exercer seus direitos. Então, a gente tem toda essa demanda fora da escola. E dentro da escola, a receita ela é muito simples para a gente diminuir esse número de reprovação. Ela começa com políticas que precisam ser integradas. Em que sentido? A gente precisa de políticas de acesso. Quando a gente fala acesso, a gente tem que pensar na infraestrutura dessa escola, a gente tem que ter construção de escolas, a gente tem que diminuir o número de estudantes por turma, que é algo que ninguém mais fala. É impossível um professor alfabetizador, uma professora alfabetizadora com uma sala com 40 crianças, achar que ela vai conseguir fazer um trabalho exemplar e achar que vai ter uma tecnologia que isso vai acontecer. Então, a gente tem que ter infraestrutura, menos 25 alunos por sala de aula, a gente tem que ter professor que tenha a sua carreira valorizada, que tenha 1/3 da sua jornada para a formação, e a gente precisa ter as outras políticas que são de assistência, que são como o programa Pé de Meia, que vão ajudar aquele estudante a de fato ter o seu direito à educação preservado. É isso que vai fazer aquele estudante conseguir acessar o seu conhecimento e não ser reprovado. Agora, o que acontece no nosso país? A gente não tem as políticas que devem ser realizadas, a construção de escola, a valorização dos professores, você tem salas superlotadas, você não tem política para a inclusão escolar, então aquele aluno com deficiência também não consegue acessar o seu conhecimento, você não tem as políticas integradas com a saúde, com o CAPES, com a assistência social, e tudo isso, a escola ela é o único equipamento social que chega a toda a nossa população, que atende 200 dias por ano, toda essa população, e ela precisa de ajuda, ela precisa ser valorizada, ela precisa ser respeitada, e você pode ter certeza, qualquer professor, qualquer pessoa que esteja no chão da escola sabe o que precisa ser feito. Eu não consigo entender como quem senta lá na cadeira de prefeito, quem senta na cadeira de governador, ou então aqui no Congresso não sabe o que precisa ser feito. A gente precisa ter políticas de Estado. E isso se faz com investimentos, diminuindo o número de alunos por sala, por exemplo, que é algo que a gente ainda não discute muito aqui na Câmara. Deputado, a gente só tem mais 2 minutos, vamos encerrar com o senhor. Vamos falar aqui que mais um dado desse censo que mostra que no ano passado, no 6º ano do ensino fundamental, 15% dos alunos não tinham a idade adequada. O que fazer? O senhor acha? O que o senhor acha dessa política que passa o aluno quando ele não teve condições de... A gente precisa encarar o desafio de alfabetizar na idade certa, primeiro, porque aí já é depois da alfabetização. Se essa idade já vem troncha, errada, desde esses anos iniciais, depois para chegar nos anos finais e depois para chegar no ensino médio, a probabilidade da carreira escolar do aluno, digamos assim, não ser positiva, ela é muito grande. Então, a sociedade precisa, de primeira, contratar, do ponto de vista do problema da alfabetização na idade certa. O MEC lançou, inclusive, um programa. Aliás, o Ceará deu certo por conta disso, foi a primeira ação do Ceará. Então, a gente tem que ir para e passo. Educação infantil, alfabetização, anos iniciais, anos finais e ensino médio. Se a gente fizer essa escadinha, assim o Brasil vai conseguir desenvolver a sua educação.
Tá bom, deputado, muito obrigada pela sua participação, muito obrigada também, deputada. Muito obrigada. Eu conversei com a deputada professora Luciene Cavalcante, do PSOL de São Paulo, e com o deputado Rafael Brito, do MDB de Alagoas, sobre os números do Censo Escolar de 2023, que mostram um aumento das matrículas em tempo integral e do ensino profissionalizante. Mas ainda há muitos gargalos em relação à evasão escolar e à idade dos adolescentes em relação à ideal. Eu sou Mariana Monteiro e você pode rever esta edição do Câmara Debate no YouTube da Câmara. Acesse também as nossas redes sociais. Até a próxima!